só testar se está gravando. Está gravando. Vou voltar ao compartilhamento. Na aula passada, a gente encerrou, né, falando um pouquinho de momento de inércia. Antes disso, a gente tinha falado um pouquinho a respeito de algumas outras características geométricas de figuras planas, né? A gente conversou um pouquinho sobre a área, né? Falamos um pouco de momento estático, o centro de gravidade, o centroide. Na aula de hoje, eu vou finalizar falando de momento de inércia e trazer o conceito de raio de giração, né? Quando eu falo característica geométrica de figuras planas, né, estou querendo trazer, né, essas propriedades que dependem simplesmente da geometria, da forma com que a seção transversal das vigas ou de estruturas que a gente está trabalhando influencia, de certa forma, nas suas propriedades físicas, né? Então, nós temos propriedades geométricas que vão resultar, né, em propriedades físicas. Por isso que é importante. Enquanto umas influenciam em resistência à flexão, como no caso do momento de inércia, né, outras vão influenciar na flambagem, como o raio de giração, e o momento estático está associado aí ao esforço de torção. Então, a gente vai trabalhar isso porque na sequência das aulas a gente vai utilizar esses conceitos nas formulações dessas outras questões relacionadas às tensões. Então, falamos de momento estático, né, que nada mais é que uma propriedade geométrica que está associada de forma similar ao torque de uma força, né, só que nesse caso aqui é a área na qual a gente está trabalhando mesmo a distância em relação ao eixo de referência. Então, a gente viu como calcula isso. Então, é importante aqueles que não assistiram à aula anterior vejam o vídeo que está disponível no AVA. Definir o conceito de centroide ou centro geométrico, né, que é onde na figura a gente pode entender que se a gente colocar posicionar alguma coisa que ele fique em equilíbrio, né, a estrutura fica em equilíbrio em relação àquele ponto. Na Terra, né, a gente pode dizer que o centro de centroide é igual ao centro de massa, ou seja, toda a massa se concentra nesse ponto. É uma característica importante. E vimos algumas tabelas onde a gente pode recorrer a elas para obter as expressões que nos dão essas informações. No caso das coordenadas do centroide, né? Então, como a gente vai estar trabalhando com um ponto, nós precisamos de referências. No caso, estamos trabalhando com figuras planas, então usamos o plano x e y, e a partir desse plano utilizamos coordenadas desse ponto. No caso, são coordenadas aqui x, cg e y, cg do centroide, que são utilizadas aí nas figuras que são seções típicas de estruturas, como retangulares, triangulares, de círculo, entre outros. Fizemos algum exemplo, né? Fizemos esse exemplo e outro exemplo. Então é importante assistir a aula anterior. Vou avançar aqui só para a gente vários slides falando a mesma coisa, né? E finalizei comentando a respeito do momento de inércia. Então, para a gente retomar, né, o assunto, o momento de inércia, basicamente, né, ele é uma propriedade geométrica que, de forma direta, né, vai influenciar na rigidez, tá? Na rigidez da estrutura, tá? Sob flexão. Então, na rigidez sob flexão. Para quem não lembra, flexão, né, é quando nós aplicamos uma carga e essa carga ela é perpendicular, né, à seção transversal da estrutura. Então, tende a formar, nesse caso aqui, né, esse perfil, a flexão. Geralmente, né, nós temos vários tipos de apoio, que não, como veremos, né, e esse perfil de flexão muda um pouco, mas, sobretudo, as fibras, quando elas estão posicionadas dessa forma, a parte inferior da estrutura, né, no caso aqui, fletida, está sujeita a um carregamento de tração, né, e as superiores de compressão. Vai haver uma região interna aqui, como a gente vai ver mais adiante, né, que vai coincidir com o centroide da figura, que a gente chama de linha neutra, e é onde nós temos uma região que não está submetida a nenhuma tensão nenhuma tensão normal, compressiva e nem trativa, né, devido à flexão. Tá? Então, a linha neutra é o centro
geométrico da estrutura, né, que não está submetido a nenhum carregamento. Ok. Aí o momento de inércia ele vem nos ajudar a compreender as tensões resultantes na estrutura devido à flexão. Então, mede a rigidez. Ou a gente pode dizer que é uma medida de resistência também. A resistência à flexão. Tá? A gente vai entender melhor isso quando estiver falando desse tópico em si. Tá? Então, a gente tem aqui a equação fundamental de definição do momento de inércia. Tá? O momento de inércia ele é compreendido da seguinte forma. Nós temos uma área aqui, né, qualquer, compreendida por esses traços aqui, e nós temos um elemento infinitesimal de área. Então, nós pegamos uma pequena região dessa área. Né? Então, quando nós desejamos calcular o momento de inércia dessa estrutura em relação ao eixo X, que a gente sempre vai utilizar uma referência, né? Então, a gente vai pegar a distância dessa área aqui, que no caso é essa altura y, e multiplicar, né, pela área. No caso, só que essa distância ela tem que estar ao quadrado. Então, a gente multiplica, né, pelo quadrado dessa distância vezes essa área. Como nós estamos tratando de uma área infinitesimal, se nós desejarmos trabalhar com uma superfície inteira, né, nós vamos fazer a integral, ou seja, somar todos os elementos dA até obter a figura como um todo. Isso no caso de superfícies, né, planas complexas, como esses contornos aqui. Para o eixo y, né, a gente vai fazer o procedimento similar. Né? Em relação a esse eixo aqui, vertical, a gente vai pegar, né, a distância ao quadrado da área que nós estamos querendo, no caso é x ao quadrado, vezes o elemento de área. Nós temos essa expressão aqui. Quando nós desejamos a superfície inteira, fazemos a integral, né, de todos os dAs. Somamos todos os dAs e obtemos a área total. Tá? Mas isso a gente não faz em termos gerais, porque as nossas áreas, né, comumente utilizadas na engenharia são áreas planas de figuras conhecidas, como triângulos, retângulos, círculos, né, entre outros. Então, resolvendo aquelas equações anteriores, né, para esse tipo de geometria, nós encontramos essas equações que nos fornecem diretamente os valores não, né, as equações ou expressões que dão os momentos de inércia em relação aos eixos em questão. Tá? Só que neste exemplo aqui, nós estamos considerando que a referência nossa é o centroide da estrutura. Tá? Então, essa equação usa como referência o centroide. Vou mostrar mais adiante quando nós não queremos o momento de inércia no centroide. Quando estamos querendo, por exemplo, nessa região aqui, ó, de baixo. Né? Qual que é o momento de inércia nessa região? Em relação a x, né? Ou em relação a y. Aí vamos aplicar um conceito. Mas, sobretudo, nós temos essa equação aqui. Para o triângulo, né? Para o retângulo, aí a circunferência, e tem outras que vocês poderão consultar. Lembrando que é uma característica geométrica. Tá? O izinho que a gente utiliza, refere-se ao momento de inércia, é uma característica geométrica. Só depende da forma, geométrica. Tá? Então, imagine que você tenha, por exemplo, essa forma de seção transversal, né? Fabricada em aço, fabricada em madeira, fabricada em concreto. Ambas essas estruturas terão o mesmo momento de inércia, dependendo do eixo, se você considerar o mesmo eixo. Tá? Isso é uma característica da geometria. Obviamente que materiais metálicos, né, somado à sua constituição estrutural, vai apresentar propriedades superiores a estruturas de madeira, né, a flexão. Isso é uma característica mecânica da estrutura, né, que são materiais ditos dúcteis. Porém, né, quando nós associamos essas propriedades físicas inerentes do material com a característica geométrica do momento de inércia, nós conseguimos um salto de resistência mecânica. Então, a geometria importa e o posicionamento, no caso da estrutura, em relação ao plano em que vai ser aplicado a força, também vai importar. Então, é esse exemplo que eu trouxe aqui. Nós temos, por exemplo, na aula passada eu falei o caso da régua, né? Se você tem uma régua e tenta aplicar uma carga numa determinada direção e
e em outra, você vai perceber que vai ser sempre um lado que ela vai fletir, né, com mais facilidade. Isso está associado puramente ao momento de inércia, tá? Então, aqui nós temos a situação. Nós temos o exemplo aqui que nós temos da figura representativa, né? Nós temos os eixos de referência que estão aqui, né? Que passa pelo centroide do retângulo, que a gente aprendeu como calcular anteriormente, e obtemos essas expressões, né? Quando nós calculamos o momento de inércia em relação ao eixo x, nós vamos obter essa equação aqui. Nós vamos utilizar essa equação, onde essa parte aqui a gente chamou de B, para esse caso, e essa dimensão aqui de H. Tá? Então, o momento de inércia, quando a estrutura, tá, ela está posicionada, deixa eu ver se eu coloquei uma... não coloquei aqui. Então, aqui está X, aqui está Y. Quando ela está, né, posicionada dessa forma, professor, mas eu não estou entendendo por que aí o momento de inércia é em relação a X ou em relação a Y. Nós temos que observar no seguinte, tá? O momento de inércia obtido em relação ao plano de atuação da flexão, que é uma coisa que a gente vai entender um pouquinho melhor depois, mas a flexão ela está acontecendo, né? O momento de inércia, no caso, né, da seção, é em relação ao eixo perpendicular, né, em relação ao eixo perpendicular ao plano de atuação da flexão. Então, aqui nós temos o eixo X, tá? E a flexão está acontecendo aqui, ó, nós temos a força aqui. Tá? Então, momento de inércia em relação a X, tá? Perpendicular. Então, momento de inércia em relação ao plano, né? Que ele é perpendicular aqui. Então, nós temos essa expressão. Se nós fizermos o posicionamento da estrutura desse caso aqui, né, aqui continua X, né, aqui continua Y, a estrutura, né, ela está erguida aqui. Né, nosso Y, que é o nosso H, ele está na vertical e o nosso H, nesse caso aqui, ele está na horizontal. Né? Então, a gente observa o seguinte, que o plano de atuação da flexão é este, né? Sobretudo, e a estrutura está posicionada, né, favoravelmente devido a essa dimensão H. Quando a gente olha a equação do momento de inércia, a gente percebe o seguinte, ó, para o caso em X, a gente utiliza a base, né, que é essa dimensão, que aqui tá, a equação ela acaba confundindo um pouco, né? Mas quando a gente utiliza aqui, a base nossa sempre vai continuar sendo essa dimensão aqui, ó. Eu chamei de H, mas a nossa base sempre continua sendo essa dimensão aqui. E o nosso H sempre vai estar posicionado na vertical. Então, o nosso H é esse e o nosso B é esse, né? Nessa situação aqui, a gente percebe que é a base vezes H ao cubo ao tamanho do nosso H, né? Ele é pequenininho. Então, a tendência, quando a gente compara esse aqui, ó, o nosso H, ele sempre vai estar na horizontal. O nosso H aqui, ele vai ser maior nessa situação aqui. Tá? Então, o nosso momento de inércia é maior nessa configuração vertical da estrutura. Em termos numéricos, dá para a gente ver aqui. Tá? Então, nós temos essa estrutura similar à outra, só que com dimensões, para facilitar. E aqui eu coloquei o eixo Y e o eixo X para a gente tentar compreender melhor. Então, primeiro caso, né, a viga posicionada aqui, né, na horizontal. Lembrando, a seção transversal ela está dessa forma, certo? O eixo X aqui, o eixo Y. Chamamos de B essa dimensão e de H essa dimensão. Sempre as posições que estão em relação à horizontal é o nosso H e a base é sempre o Bzinho que está aqui. O que pode confundir é os termos usados aqui, porque o nosso H sempre vai ser o termo que está na vertical e o nosso B sempre na horizontal. Então, por exemplo, analisando aqui qual que é o nosso H, né, nessa expressão aqui. O nosso H vai ser essa dimensão aqui, que é 6. E o nosso H aqui, ele vai ser 10, né?
por mais que a expressão aqui fala B, tá? Esqueça esse H e B, só lembra o seguinte, que o H é sempre o termo que está na vertical e o B na horizontal. Então, quando a gente olha a expressão, vou riscar aqui, tá? A gente vai perceber o seguinte, né, que o momento de inércia em relação a x, porque nosso H ele é menor, né, vai dar 180 centímetros a quarta. E nessa situação aqui vertical, a gente observa 500 centímetros a quarta. Professor, mas o que isso quer dizer? Né? Quanto maior o momento de inércia, né, a gente tem uma maior resistência da peça à flexão. Tá? O maior momento de inércia em relação a um eixo que é perpendicular, tá, à atuação da flexão. Por isso que nessa situação aqui, né, a gente percebe um incremento na resistência mecânica. Pessoal, vocês entenderam isso aqui? Ficou claro? Ou não clareou muita coisa? Alô? Tem alguém querendo dizer algo? Eu não estou ouvindo. Certo. Então tá, a gente vai fazer exercício de flexão, mas o importante é entender isso, tá? A orientação certinho e o eixo. E quando, professor, a gente tem figuras compostas, né? Aqui o senhor mostrou uma viga de seção retangular, né? Então, quando a gente tem figuras compostas, ou seja, seções transversais compostas, no caso aqui uma viga em I, ok? Imagine como que nós calculamos o momento de inércia. De forma similar ao momento estático, né? Em figuras compostas como essa, a gente faz a somatória dos momentos de inércia de cada figura que compõe aqui. Então, nós temos a figura A1, A2 e A3. Se desejarmos calcular o momento de inércia, por exemplo, em relação a x, né, a gente vai calcular os momentos de inércia como sendo, né, aqui no caso é o total, então é o momento de inércia da figura 1 em relação a x, mais o momento de inércia da figura 2 em relação a x, e da figura 3 em relação a x, tá? Então, onde está o x, né? Vai estar considerando aqui o centroide de cada figura, né? Então, nós temos aqui a figura aqui, aqui nós temos a coordenada do centroide em relação a ela, aqui nós temos o momento de inércia em relação a esse centroide aqui, tá? Y e x, então sempre em relação ao centroide de cada figura, então você vai calcular o momento de inércia. Tá? Então não é do geral, tá? Quando for do geral a gente vai ver um problema mais à frente, que é o teorema de Steiner dos eixos paralelos, aí nós vamos ter que fazer o cálculo usando referências externas. Mas, sobretudo, quando nós temos figuras compostas, a gente calcula o momento de inércia individual em relação, claro, aos eixos que passam pelo centroide e ok. Vamos fazer um exemplo, aí fica mais fácil de entender a situação. Bom, determinar o momento de inércia da superfície achurada, tá? Em relação ao eixo que passa pelo CG. Então, em relação ao eixo que passa pelo CG, o eixo está aqui. Ó. Então, ele já está dizendo que aqui é o XCG dessa figura. Ele quer somente em relação ao eixo X. Então, o eixo Y a gente usaria se fosse requisitado. Então, o que nós vamos fazer? A gente tem que olhar que tipo de figura que nós temos aqui, né? Nós temos uma figura composta, por quê? Ela é um retângulo e no seu centro, né, nós temos uma ausência de área, né? É vazado aí. E o que nós fazemos, né? Quando a figura é composta por áreas efetivas, ou seja, como nesse caso aqui, a gente vai fazer a soma, né? Como no caso aqui é uma figura que é composta de um retângulo e um vazado, a gente vai subtrair o que for o furo, de uma forma semelhante ao que aconteceu no momento estático. Então, primeiro a gente tem que ir lá nas tabelinhas e consultar qual que é o momento de inércia em relação ao eixo X que passa pelo centroide de um retângulo. A gente viu que é a base vezes a altura ao cubo dividido por 12. Ah, professor, a gente viu aonde isso? Essas tabelinhas, tá? Então, em relação ao eixo X, base vezes a altura ao cubo dividido por 12.
Aí que nós temos que prestar atenção para não confundir, né? A base sempre, no caso, vai ser o que está sob a horizontal e o H é a nossa vertical. Então, vamos prestar atenção nisso para não confundir na hora de substituir. Então, aqui nós temos a nossa base. Aqui também da figura intermediária. E aqui nós temos a nossa altura H. Parece trivial, mas confunde quando a gente vai comparar um eixo em relação ao outro. Nesse caso aqui fica fácil, né? Beleza. Então, o momento de inércia de uma figura retangular que passa pelo centroide em relação ao eixo X é essa. Então, como nós temos duas figuras, a gente vai fazer o seguinte, tá? O momento de inércia total da figura como um todo, né, que passa pelo CG. Vou chamar isso aqui de figura 1, que é a achurada, e que eu vou considerar como sendo uma figura completa, tá? Vou chamar isso aqui de figura completa, figura 1. E a figura 2 é só o vazado. Então, primeiro eu vou considerar uma figura completa, depois eu vou subtrair esse vazado que está no centro. Aí fica somente o que eu quero, que é a área achurada. Então, nós temos a figura 1 em relação a x, menos a figura 2, o momento de inércia da figura 2 em relação a x. Então, como que eu faço? Bom, vamos considerar a figura 1. Substituindo os termos. Qual que é o valor da base? Né? A base aqui tem a dimensão, que é 8. Então, vai ficar 8. A altura ao cubo, que no caso aqui é 12, dividido por 12, que é a própria expressão aqui em cima. Tá? E isso aqui, menos o momento de inércia dessa figura central aqui. A sua base vale 3, né? A sua altura vale 8, no caso 8 ao cubo dividido por 12. Se nós resolvermos essas duas continhas, tá? Nós teremos 1024. O quê? Qual que é a unidade de medida? Então, no problema aqui não está falando. Vamos considerar que isso aqui está em centímetros, tá? Eu vou tomar cuidado para inserir as dimensões. Aqui é em centímetros, as dimensões. Então, o momento de inércia, ele tem dimensão de comprimento, tá? A quarta. Ao cubo é o momento estático, tá? É a quarta. Dimensão de comprimento a quarta. Então, isso aqui vai ser centímetros a quarta. Então, essa é a informação que nós temos. Ah, professor, e em relação a y, como que eu calculo isso? Né? Eu vou tentar fazer aqui para vocês. Então, imagine que o problema aqui é em relação ao eixo y. Agora, né? O eixo y está aqui, ó, nessa estrutura. Tá? A equação ela é similar à outra. Né? A gente percebe que só inverte a nossa base com a nossa altura. Então, olhando aqui a equação anterior, em relação a y é h vezes a base ao cubo dividido por 12. Então, vamos trazer essa expressão para cá. O momento de inércia I em relação a y que passa pelo CG da figura é h vezes a base ao cubo dividido por 12. Tá? A diferença, nesse caso, é que nós estamos aplicando os conceitos em relação a esse eixo. Então, inverte, tá? A estrutura. Deixa eu apagar aqui. Em relação a esse eixo agora. Então, nós estamos querendo saber qual que é o momento de inércia em relação ao eixo Y aqui. Então, o nosso H, ele vale 12, né? Segue o mesmo cálculo, tá? Nós temos a figura 1 completa e a figura 2 achurada, a figura 2 vazada. Então, o momento de inércia total que passa pelo eixo Y é o momento de inércia da figura 1 em relação a Y, menos o da figura 2 em relação a Y. Vou pegar aqui a canetinha vermelha, que fica melhor de ver. Então, o que, que nós temos? Só substituir os termos da expressão, tá? O nosso H agora continua sendo 12, né? Só que ele não vai ser mais
elevado aqui ao cubo, como acontece em x. Tá? Vai ficar 12 vezes b, que no caso o nosso b vale 8. 8 ao cubo, dividido por 12. E isso aqui, menos, né, o da figura vazada. 8 vezes 3, que é a base, ao cubo, dividido por 12. Tá? Se a gente fizer a equaçãozinha corretamente, a gente tem a resposta. Então, vou fazer aqui que essa eu não tinha calculado. Então, nós temos 8 ao cubo, vai dar 512. Tá? Isso aqui a gente pode cortar, tá? 12, 12. Então, aqui ficou 512 menos isso aqui. Então, vai ficar 3 ao cubo, vai dar 27 vezes 8 dividido por 12, deu 18. Subtraindo, 512 menos 18 deu 494. 494 centímetros ao cubo. Então, a gente observa, né, devido a esse furo na estrutura, né, o momento de inércia em relação a y, ele ficou menor do que em relação a x, né? Se nós tivéssemos considerado apenas a estrutura completa, né, seria isso aqui. Então, para ter uma magnitude, isso aqui daria 12 ao cubo. Vai dar 1728, tá? Vezes 8. Dividido por 12, nós teríamos 1152 aqui. 1152. E aqui, 512. Então, se a estrutura fosse completa, né, nesse caso aqui, a resistência maior está em relação ao eixo X, tá? Considerando aí esses aspectos. Professor, por que no eixo Y ficou ao cubo? Eixo X, né, é base vezes a altura ao cubo dividido por 12, certo? Aí quando nós vamos para o eixo Y, né, a expressão ela nos fornece essa cara. Em vez do H ser ao cubo, é a base que torna-se ao cubo. O porquê é devido na hora, né, de você deduzir essas equações, né? Essas aqui são equações prontas que foram obtidas dessas equações anteriores. Tá? Então, a gente vai pegar a dimensão x ao quadrado, que no caso é a nossa referência. Então, em relação a y, o nosso x é essa dimensão aqui. Aí, quando a gente vai trabalhar o eixo y, perdão, vamos voltar do começo. Quando a gente quer o momento de inércia em relação a x, a gente pega essa dimensão aqui, né? Essa dimensão aqui, para nosso efeito de cálculo, é o nosso h, né? Então, o nosso h ele vai ter um valor maior quando estamos trabalhando com x. Aí, quando nós vamos trabalhar com y, nós estamos pegando uma dimensão assim, né? Então, o nosso b ele vai estar elevado a um expoente maior. É o que reflete na equação. Por que está ao cubo? Aí nós precisaríamos deduzir a equação, né, usando a área da superfície para chegar nessa expressão. Tá? Mas é apenas uma equação definida com base naquela anterior. Tudo bem? Para lembrar isso aqui, basta lembrar a equação base, né? Que a integral de A em relação a x vai ser, nós vamos usar a dimensão y ao quadrado vezes dA. Então, se a gente associar y sempre a h, então na equação a gente pode decorar que vai ser o nosso h ao cubo. Quando nós vamos deduzir o y, vai ser a integral de A, x ao quadrado dA. Então, nós associamos o nosso dimensão em x aqui, né? Paralela a x de b. Então, nosso b vai estar elevado ao cubo. Isso é um macete para memorizar, tá? Mas o porquê disso aqui aí precisaríamos deduzir a equação aplicando o conceito de integral e chegaríamos nessa expressão. Beleza? Se aplicar a equação diretamente, não tem erro. Tá?
Uma coisa que eu só quis mostrar para vocês é que o momento de inércia em x vai ser maior que o momento de inércia em relação a y. Por quê? É fácil, né? Se a gente for tentar entender a aplicação da flexão, imagina se a flexão estivesse acontecendo aqui, né? O momento de inércia, né, perpendicular à ação da flexão. A flexão vai acontecer aqui, ó, perpendicular ao eixo que a gente está considerando o momento de inércia, que é o eixo x. Então, nesse caso, ó, se a gente observar, é similar ao problema anterior, né? A gente percebe que a resistência vai ser maior nessa situação. E quando a gente considera o eixo y, a flexão ela não vai estar acontecendo aqui, vai estar acontecendo nesse sentido. Daqui para cá. Ó. Opa. Então, o eixo y é aqui. Ó. Então, o momento de inércia em y, ele vai ser vai ser menor, né? Como a gente observou. Então, a estrutura ela tende a fletir mais facilmente quando a gente aplica a flexão nesse sentido do que nesse sentido, né? Devido a essa característica geométrica. Entendidos? Vamos avançar, então. Quando nós queremos o momento de inércia fora, né, do centroide, aqui nós temos a figura qualquer, né, e aqui está o centroide, e a gente aprendeu as expressões do momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centroide. Agora imagine que eu quero, por exemplo, um eixo qualquer que está fora do centroide. Poderia estar aqui, ó, nesse ponto, esse eixo. Vou chamar isso aqui de eixo Y, chamar isso aqui de eixo X. Ah, professor, mas na prática, o que eu faço? Imagina que você tem uma seção transversal aqui, né? O centroide está aqui, mas seu interesse é saber, né, o momento de inércia em uma região intermediária da estrutura, abaixo um pouco, né? Aqui e aqui. Então, esse teorema a gente chama teorema de Steiner, ou teorema dos eixos paralelos, basicamente é isso. Você vai ter eixos paralelos aos eixos que passam pelo centroide. Aí nós temos essa equação que nos ajuda a encontrar. Então, nós temos esse eixo x e esse eixo y. Então, basta fazer o seguinte. Se eu quero saber o momento de inércia em relação a x, aqui, né, eu vou pegar e calcular o momento de inércia da figura que passa pelo centroide, usando o quê? Aquelas fórmulas tabeladas. Depois que eu calculei, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou somar com a área total da figura vezes a distância, né, até o eixo de referência ao quadrado. A distância da onde? A distância do centroide até o eixo de referência ao quadrado. Tá? Feito isso, eu encontro o valor do momento de inércia em relação a esse x paralelo aí. Em relação a y, o procedimento é o mesmo. Tá? Vamos ver se eu deixei um problema. Depois eu inicio. Então, essas equações são aplicadas repetidamente, vocês vão acabar decorando. Tá? Mas não fiquem preocupados não com a quantidade. Uma dedução aqui que eu vou demonstrar para vocês, básica, é que a gente pode obter o momento de inércia, tá, em função do momento estático. Então, se eu quero um momento de inércia em relação a x, um x qualquer, ou a um y qualquer, eu posso aplicar diretamente essa equação. Mas imagine que vocês tenham o momento estático, que a gente viu como calcula, né? É a área vezes a distância em relação ao eixo que eu quero, que é o eixo de referência. A gente sabe que é isso aqui, ó. Momento estático em x, eu tenho uma estrutura aqui, uma área qualquer, né? Momento mx nada mais é, né, que essa área vezes essa distância aqui, que está né, até o eixo x. O my é essa área aqui vezes essa distância que está até y, que a gente chama aí no caso de x, certo? Então, nós temos essa expressão que a gente viu. Então, se nós fizermos um truque, elevar todos os termos ao quadrado, a gente vai ter essa expressão. E se eu isolar apenas o y ao quadrado, eu vou ter essa outra expressão. Ok, aí eu reservo essa informação. Aí eu venho com a equação anterior, utilizada no teorema dos eixos paralelos,
e faço uma substituição, tá? Eu pego aquele y ao quadrado e substituo pelo termo onde consta o momento estático dividido pela área, tá? E vou ter essa expressão aqui, ó. Mx quadrado dividido pela área ao quadrado vezes a área que continuava na expressão anterior, tá? Então, o que eu posso fazer? Então, eu posso simplificar isso aqui com isso aqui e obtenho essa equação, que é igual a essa aqui de cima, só que aqui a gente não precisa, né, utilizar essa coordenada do centroide, apenas o momento estático. Isso facilita em alguns casos de resolução de alguns exercícios, tá? Analogamente, o eixo y, né, o momento de inércia em relação a y pode ser calculado. Aqui temos outra forma de representar. Imagine que você tem um momento de inércia em relação àquele eixo qualquer, o momento estático em relação àquele eixo qualquer e quer saber o momento de inércia em relação ao centroide. Temos essa outra expressão. Então, vocês podem recorrer frequentemente a essas expressões, tá? Para finalizar, pessoal, o conteúdo da aula anterior, eu vou falar o conceito de raio de giração, tá? Ele simplesmente é utilizado, como eu falei, para determinar a resistência à flambagem. Então, ele é utilizado, é uma característica geométrica que é utilizada no cálculo da resistência à flambagem. Aí vocês me perguntam, professor, você fala de flambagem como se a gente soubesse o que é isso, né? Então, na aula passada, eu apresentei para vocês o conceito. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma coluna, né? Então, a flambagem é uma instabilidade que a estrutura apresenta devido a uma carga de compressão. Ela vai tender, né, a criar esse tipo de configuração, como se fosse uma flexão lateral, né? Ela cria uma barriga aqui, mas não é uma flexão, porque a flexão é uma carga perpendicular à seção transversal. E nesse caso aqui, ela está alinhada à seção transversal. Então, é uma carga compressiva que tende a desestabilizar a estrutura e ela fletir lateralmente. E o raio de giração, ele é uma propriedade geométrica que a gente vai estudar quando formos trabalhar com flambagem. Não muda muita coisa. A única informação que nós temos é que o raio de giração ele é a raiz quadrada do momento de inércia dividido pela área, tá? E isso a gente calcula em relação a x e em relação a y. Então, o seu conceito simplesmente é esse. Professor, qual que é a unidade de raio de giração? Tá? Então, como o próprio nome diz, é raio, né? Raio vai ter uma dimensão de comprimento, tá? É L. L elevado a 1. Como que eu sei que é isso? Então, basta fazer análise dimensional. A gente sabe que o momento de inércia é comprimento à quarta e área é comprimento ao quadrado, né? Então, isso aqui a gente pode tirar da raiz, vai ficar L ao quadrado. Isso aqui vem para fora também como L. Então, vai ficar L ao quadrado dividido por L, né? Então, isso aqui vai dar L, comprimento, tá? Aqui tem um expoente, que é 1, né? Então, a gente pode dividir L ao quadrado por L, vai sobrar L, tá? Então, é isso. Vamos aplicar cada situação como essa. Parece um pouquinho chato, mas ao longo dos exercícios vocês vão adquirindo. Eu trouxe aqui a imagem só para a gente comparar. Buckling é flambagem, tá? Em inglês. E bending é flexão. Então, são dois conceitos importantes. A gente vai fragmentando isso aos poucos. Eu deixo aqui uma atividade para vocês com relação a esses conceitos, porque eu preciso dar uma pontuação que a gente vai aplicar nesses dois problemas. Nós temos o A e o B. Então, eu quero que vocês calculem a área, tá? Dessa figura e dessa, o centro de gravidade, ou seja, no caso, as coordenadas x e y do centro, os momentos estáticos e os momentos de inércia em relação a x e y, conforme vocês viram na aula de hoje, tá? Então, essa é a primeira atividade de vocês. No dia 17, vai ser numa terça-feira,
Então, a aula de vocês vai acontecer na sexta. Então, na sexta-feira seguinte, do dia 17, eu vou resolver esse exercício aqui na aula com vocês. Ah, professor, mas e se eu não conseguir resolver sozinho? Pode mandar mensagem no grupo, tá? Que a gente vai trabalhar isso. Mas assistindo os vídeos anteriores e o vídeo de hoje, vocês vão resolver tranquilamente esses dois problemas, tá? Aqui nós temos uma figura achurada e nós temos um vazado aqui. Aqui vocês podem considerar um retângulo completo, né? Com furo aqui no meio e fazer as fragmentações. Usa as equações diretamente, consulta aquelas tabelas que vocês resolvem. Vamos ver se eu trouxe isso aqui. Isso mesmo, apenas isso. Então, ficou alguma dúvida nesses conceitos? É só aplicação de fórmula. Quer que eu volte a algum ponto? Vocês estão muito quietos. Deixa eu ver quantas pessoas estão aqui na aula. Ninguém? Paula, João, Lucas, tudo certo? Pode seguir, professor. Estão muito quietos. Fico às vezes achando que eu estou sozinho aqui na aula. Mas podem interagir aí. Então, para a gente dar um passo adiante, porque assim, a matéria acredito que vai ficar bem interessante quando a gente chegar na seção 1.3 à frente, que é o diagrama de esforços internos. Aí eu vou utilizar tanto a resolução manual quanto o software. A gente vai usar o software F2, vocês já podem até baixar no celular de vocês. Ele serve tanto para cálculo de momento de inércia, momento estático, quanto para os diagramas que a gente vai usar. Então, é um aplicativo que você baixa no celular e auxilia vocês. Guilherme! Oh! Quem está falando? João? Pode falar, João. Estou ouvindo. Ô, professor, desculpa. É que meu filho está próximo aqui e interrompeu aqui. Tá, então vou pôr na muda aqui seu microfone. Então tá, como eu estava dizendo, vocês já podem se adiantando. Quiser resolver os exercícios anteriores com auxílio do F2, é bem intuitivo, vocês vão conseguir resolver, tá? Mas a gente vai aprender como usar efetivamente na aula da seção ponto 3. Beleza, então vamos falar de esforços externos. Um esforço externo e por que a gente utiliza esforço externo, né? Bom, porque as estruturas, enfim, né, estão sujeitas a carregamentos, né? Então, os carregamentos, o que são carregamentos? São pesos que elas suportam, pessoas, né? Por exemplo, a engrenagem está aderida ao dente da outra, engrenada com a outra, vai sofrer esforços externos. Um pilar de uma estrutura vai estar sujeito a esforços externos. Então, os esforços externos são todas as cargas, enfim, que a estrutura está submetida. Então, a gente precisa, além das características geométricas da seção transversal, como a gente viu, a gente precisa conhecer quais são, de que tipo e qual a magnitude das cargas que atuam no elemento estrutural a ser dimensionado. Então, a gente precisa saber quais são, que tipo que é e a magnitude, ou seja, o valor, para poder fazer o dimensionamento dessas peças, ou às vezes você tem dimensionado e quer prever se aquilo ali vai suportar aquele tipo de carregamento, né, naquela magnitude e a quantidade de carga, tá? Então, a meta é fazer uma análise estrutural, sobretudo das peças aí sujeitas à flexão. Então, tipos de ações externas nas estruturas. Vamos começar aqui falando um pouquinho do conceito de viga, né? Porque a gente vai focar, a princípio, falando de vigas, né? Vigas são os elementos estruturais, como este aqui da figura, tá? Que oferecem resistência à flexão. Então, sempre vai ter uma das extremidades da estrutura apoiada ou mais pontos apoiados e que vai sofrer a flexão. Aqui nós temos, por exemplo, uma ponte, né? Nós temos os pilares aqui e aqui a viga, né? Uma viga. Então, as vigas são os elementos que oferecem resistência à flexão. Se você identificar, né, num projeto de uma estrutura, ou uma edificação, ou de um equipamento,
aquele elemento que está sujeito à flexão, a gente pode classificar como uma viga, modelar aquele elemento como uma viga. Ah, professor, mas elementos de máquinas como viga, né? Existem os eixos também, né? Existem alguns eixos. O próprio nome diz eixo. Existem as árvores. Qual a diferença do eixo para a árvore? O eixo é o elemento que está somente apoiando as rodas, por exemplo. Aquele eixo da carriola, né? Aquele eixo do carro de burro, por exemplo, a gente pode considerar ali como uma viga em si na hora do dimensionamento. Agora, os eixos árvores, que são aqueles que estão sujeitos a torques, né? Aí só foge da nossa análise. Mas, enfim, nós temos, então, que a definição básica é que duas dimensões da viga, né, são muito menores que a terceira. Quais dimensões, né, que a gente fala, né? A dimensão, que no caso, essa dimensão, que é a espessura, né? E essa altura. E o comprimento é o elemento maior, que nós damos o nome de vão, né? Então, nós temos sempre duas dimensões menores que uma terceira, que é o seu comprimento, tá? E as cargas que geralmente vão estar aplicadas são perpendiculares ao eixo longitudinal. Pode ter carregamento oblíquo também, tá? Em ângulo aqui. Aí nós teremos uma decomposição de forças em relação a esses eixos. Mas a gente pode dizer que o carregamento é perpendicular ao eixo de ação aqui, porque a gente vai ter que projetar isso nesse eixo, porque é este a resultante da força que vai causar a flexão. Vamos falar um pouquinho das ações externas, no caso aqui, que resultam nesses carregamentos, né? Então, como eu disse, nós temos, de caso de edificações, nós temos o próprio pavimento, né? O pavimento pode causar flexão. Paredes que estão apoiadas nas vigas, paredes, até cargas variáveis, como pessoas, né, se movimentando ali. Mas nós temos também outro fator importante que está relacionado aos apoios, né, que essas estruturas possuem. Voltando aqui, né, se a gente observar essa figura, a viga está sempre apoiada ou posicionada sobre alguma coisa. Neste exemplo aqui está apoiada sobre pilares, né? Aqui nós temos o pavimento da ponte apoiado sobre a viga, mas as vigas sempre vão estar apoiadas. E a gente tem algumas nomenclaturas para isso, tá? Para esses tipos de vínculos, a gente chama de vínculos ou apoios, tá? Então a gente pode dar esses nomes. Então eu trouxe aqui alguns exemplos, acredito que vocês já devem ter visto essas definições na aula de resistências materiais 1. Mas vamos falar um pouquinho dos tipos de apoio ou vínculo. Nós temos aqui um caso de uma viga que está bi-apoiada, tá? Então, bi-apoiada está apoiada em dois apoios, tá? Esses apoios a gente tem aqui, no caso, um apoio do tipo móvel. Eu vou detalhar mais à frente o que é cada um. Então, é um apoio móvel. E isso aqui é um apoio fixo, tá? Como se fosse apoio por pino aqui, bi-apoiado. Aqui nós temos uma viga que está bi-apoiada, porém, os tipos de apoio utilizados são do tipo que a gente chama de engaste, tá? Engaste, que estão nas duas extremidades. Mas não deixa de ser uma viga bi-apoiada, mas como o apoio é tipo engaste, a gente dá esse nome de bi-engastada. Aí aqui o caso de engastada apoiada e em balanço. A viga em balanço é quando uma das suas extremidades está livre, né, em balanço. Pode ter esse movimento aqui. Vamos ver um pouquinho a característica de cada um desses apoios, tá? Então, nós temos o primeiro exemplo aqui, que é o apoio móvel. O apoio móvel, ele é como se fosse uma estrutura que está apoiada sobre rodas, roletes, né? Então, a gente só impede o movimento em uma direção. Então, imagine que a carga está aqui, né? Ela não consegue vir para baixo, né? Então, você impede apenas o movimento na horizontal, na vertical, perdão. Tá?
somente nessa direção. Então, o que vai acontecer? Vai surgir uma reação contrária, que a gente chama uma reação de apoio R1. Então, o apoio ou o vínculo que a estrutura tem vai gerar o que a gente chama de reações de apoio. Mas o que seriam essas reações, né? Nós temos lá pela lei de Newton, né? É a lei da reação, ação e reação, que para cada ação você vai ter uma reação. Então, se a estrutura ela tem um vínculo do tipo móvel, ela pode se movimentar para cá, tá? Quanto pode rotacionar, certo? Porém, se a gente apoiar sobre essa estrutura aqui, ela não consegue mover para baixo. Então, nós temos apenas um tipo de reação, que a gente vai chamar de reação R1 aqui. No caso do apoio fixo, o apoio fixo a gente pode entender como aquele tipo que tem um pino, né? Uma estrutura que está pivotada aqui. Então, o que acontece? Se a gente tentar forçar a estrutura sobre esse ponto do apoio para baixo, ela não vai movimentar. Então, nós vamos ter uma reação para cima, chamada de R1. E se eu quiser movimentar neste sentido, né, para a direita, para a esquerda, também nós não vamos conseguir movimentar. Então, nós vamos ter uma outra reação chamada de R2 aqui. Contudo, o pino, né, o pivotado, ela vai permitir que a estrutura rotacione em relação a esse ponto. Então, vai ter 1 grau de liberdade aqui, nessa região. Já o caso do engaste, né, a situação é como se fosse a estrutura que foi chumbada ou soldada naquela região. Tá? Então, o que acontece? Se você tentar puxar para cá, a estrutura não vai se movimentar. Então, vai surgir uma reação contrária para cá. Né? E se eu fizer o oposto, né, se eu aplicar uma carga nesse sentido, uma carga externa, tá? Ela vai ter uma reação contrária, R2. Então, nós não conseguimos movimentação horizontal. Similarmente, na vertical, e nós não conseguimos rotacionar a estrutura sem danificar o apoio. Então, nós temos aqui o apoio móvel que tem uma reação de apoio. Então, vai ser uma variável que nós vamos ter que calcular posteriormente. O apoio fixo, 2 reações de apoio. E o engaste, nós temos 3 reações. Reações que a gente chama reações de força, tá? 2 de força, que é o R1 e R2, e uma reação de momento, que está associada à rotação ou giro. Seguindo aqui. Então, a gente vai aplicar todos esses conceitos no que a gente chama de estruturas isostáticas, tá? O que são estruturas isostáticas, né? Que nós temos variáveis, a mesma quantidade de variáveis e pela mesma quantidade de equações de equilíbrio. Tá? Porque se nós tivermos uma estrutura que a gente chama de hipostática, né? Que nós temos menos variáveis do que equações, a gente já dificulta o nosso trabalho. E nós temos as estruturas que a gente diz estaticamente indeterminadas, quando nós temos mais variáveis, como a gente diz, para resolver. Ela não está em equilíbrio, né? Então, a estrutura isostática ela está em equilíbrio. Então, nós aplicamos as 3 equações de equilíbrio, somatória das forças em x, somatória das forças em y e dos momentos. Então, a gente resolve facilmente isso aí. Antes de entrar na resolução, vamos falar um pouquinho dos tipos de cargas. Tá? Nós temos as cargas concentradas e as cargas distribuídas. Tá? Ah, professor, mas o que seria isso, né? Como o próprio nome diz, a gente já consegue definir. Uma carga concentrada ou uma força concentrada é que vai ser aplicada apenas em um único ponto. Tá? E a distribuída é um carregamento que está atuando em vários pontos ao mesmo tempo da estrutura. Vou mostrar uma imagem aqui. Então, cargas concentradas e distribuídas vão gerar o que a gente chama de esforços externos. Tá? As cargas concentradas e distribuídas são os nossos esforços externos. Tá? O que são nossos esforços internos? Que a gente vai ver. Nós temos os momentos fletores e os esforços cortantes. Isso aqui, né, na flexão. Os momentos fletores e os esforços
cortantes. Ambos são importantes porque a gente vai precisar dimensionar a estrutura. Então, a gente tem carregamentos concentrados e distribuídos. Vamos entender aqui o que seria, né, essa carga concentrada de forma visual. As cargas concentradas, né, elas são aplicadas em um ponto, ou a área que a carga é aplicada, ela é muito pequena em relação à dimensão da estrutura. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma viga 2, que está apoiada aqui num apoio tipo móvel, ó, e a viga 1, que está simplesmente apoiada na viga 2. Aqui a gente pode considerar também um apoio móvel, ó, não está engastado, não está pivotado, então simplesmente ela só se move para baixo, né? Porque temos a reação para cima. Esse tipo de situação, tanto aqui nesse apoio, né, no caso, a carga concentrada, né? A carga concentrada é o que a estrutura vai aplicar no ponto. Então, aqui nós temos uma carga concentrada nesse ponto. A viga 2 pode ser entendida como uma carga concentrada nesse ponto, tá? Porque a área de atuação é muito menor que a dimensão da viga 2, e assim sucessivamente. Então, cargas concentradas, a gente usa uma seta, apenas uma seta, para dizer. Pode ser uma seta apontando para baixo ou para cima, tá? O sentido vai depender, obviamente, da direção em que você está aplicando essa carga, né? Então, aqui, por exemplo, né, a viga 2 aplica uma carga concentrada que a gente chamou de RV1, tá? E se a gente observar de baixo para cima, vai haver uma reação de apoio que a viga 2 vai exercer na viga 1 de igual magnitude, tá? Então, para cada carga concentrada, né, vai surgir reações de apoio em diversas regiões. Então, a gente precisa conhecê-las para poder determinar essas reações que acontecem nos apoios e permitir, né, o dimensionamento. Outras situações aqui, nós temos uma estrutura, né, mais complexa. Então, nós temos os pilares. Aqui, nós temos as vigas, né? Então, normalmente, as cargas concentradas são peças que apoiam em vigas, como os pilares aqui. Então, nós temos uma carga concentrada, nós temos outra carga concentrada, e assim vai. Essa estrutura toda está concentrada aqui na fundação. A gente pode observar dessa forma, né? Nesse exemplo aqui, ó, nessa situação aqui, esse pilar ele está aplicando uma carga concentrada nesse ponto. Então, a gente pode modelar essa parte aqui como se fosse aqui. Obviamente que está faltando esse ponto que tem uma carga aplicada diretamente nele. Então, se a gente fosse modelar essa viga, né, com esse carregamento, a gente poderia colocar uma carga concentrada neste ponto, relativa a este e neste. Tá? Bem tranquilo. E no caso de um carregamento distribuído, a gente tem duas situações. Tá? Nós temos o carregamento que é uniformemente distribuído e o carregamento que é distribuído variavelmente na estrutura. As cargas distribuídas, a gente usa a letra Q, tá, pessoal, para dizer, tá? A distribuída. A Q, um Q refere-se a uma unidade daquela carga naquele ponto. Então, toda carga distribuída, querendo ou não, ela vai estar concentrada, né, cada unidade em um ponto da estrutura. Então, a gente usa a letra Q para dizer quanto que vale, né, uma unidade daquela. Então, a gente usa um conjunto de setas, como a gente observa aqui. Ó, nós temos essa parede, tá? E aqui embaixo nós temos a viga, né? E essa parede está aplicando, né, um carregamento distribuído ao longo dessa viga aqui, tá? E, por sua vez, a gente vai observar uma reação contrária aqui. Tá? Então, aqui é um típico caso de carregamento distribuído. Então, a gente usa, para representação, setas, tá? Um conjunto de setas. Essas setas, quando está sob um carregamento dito uniforme, a gente vai representar unido por uma reta. Tá?
Quando esse carregamento ele é variável, né, vai depender do tipo de peso, a gente pode usar uma curva. Essa curva ela vai depender da função carregamento. Isso aqui é um caso mais complexo. Tá? Imagina que nós temos uma estrutura complexa cujo carregamento ele é variável ao longo, né? Aqui no caso de paredes, já são situações onde nós temos uma estrutura que está distribuindo o seu peso uniformemente. Cada unidadezinha aqui dessa seta equivale aqui, tá? Ah, professor, e agora? O que eu faço para calcular, né? Determinar as reações de apoio, que é o que nós queremos efetivamente, né? Prever isso. Então, a gente vai aplicar o conceito de integral, tá? Primeiramente. Vou ver aqui. Vou avançar, depois eu volto no cálculo das reações de apoio. Quando nós temos as cargas distribuídas, variáveis, tá? No caso, a gente precisa calcular a carga equivalente, tá? Então, nós vamos ter sempre o que a gente chama de uma carga equivalente. Equivalente. Carga concentrada. Uma carga concentrada equivalente. O que isso quer dizer, né? Então, imagina que nós temos essa viga aqui embaixo, tá? De A para B. Ela está submetida a um carregamento distribuído, descrito por essa funçãozinha, por essa curva aqui. Então, é QX, vamos dizer assim, tá? Que esse carregamento, ele varia ao longo de X aqui, ó, tá? Para eu conseguir resolver as reações que acontecem nesses apoios, que são importantes para a gente, como veremos mais adiante, a gente precisa converter isso, esse carregamento distribuído, em um carregamento concentrado equivalente. Então, eu modelaria essa estrutura. Desenho, não tem? Tá. Eu modelaria essa estrutura como se fosse uma viga biapoiada, conforme está aqui, né? Assim, com uma carga concentrada equivalente de magnitude, tá? De magnitude Q equivalente. Ou seja, eu tiro um carregamento complexo como este e converto em uma única carga que tem um efeito equivalente a esse carregamento distribuído aqui, tá? E como que eu faço? Então, a resolução desse problema é, quando é uma carga complexa como essa aqui, a gente precisa aplicar o conceito de integral. Integral. A integral nada mais é, né, que a soma de pequenas partes da função como um todo. Então, se eu, por exemplo, eu tenho uma função qx, ou seja, que descreve a variação da carga aqui em relação a x, eu aplicando a integral nessa função, eu vou calcular essa área aqui embaixo. A área embaixo aqui, então essa área aqui embaixo é igual à minha carga equivalente, tá? Então, o carregamento, a área formada aqui pelo carregamento vai ser igual à minha carga equivalente. Onde eu aplico? Eu posso aplicar em qualquer posição da estrutura? Não. Esse ponto aqui, ó, ele é o centroide daquela figura. Então, vamos para um exemplo didático. Eu vou fugir um pouco das resoluções de integral, mas basicamente é isso. Se nós temos aqui, por exemplo, uma carga triangular. Ó, esse aqui é um caso de uma figura conhecida. Então, a carga... A carga, ela varia, né? Carga distribuída aqui, ela varia em relação a x da seguinte forma. Ela forma um perfil triangular, né? Então, eu sei que a carga equivalente dessa estrutura aqui vai ser igual à área abaixo aqui formada. Então, a área, aqui no caso é a área de um triângulo, né? Então, a área aqui é igual à carga equivalente que eu quero. Qual que é o valor dessa carga equivalente? Nós temos essa dimensão aqui, tá? Que no caso do problema ele chamou de I, que é essa largura da estrutura, e nós temos essa altura. Qual que é o valor da altura, né? A altura, nesse caso, é igual à carga Q, ou seja, a maior carga
está sendo aplicado. Ó. Aqui nós temos Q pequeno e vai aumentando, aumentando. Então, esse lado aqui equivale à carga Q maior. Como que é a área do triângulo, né? É a base vezes a altura dividido por 2. Então, vai ser base, que é I, altura é Q, que é uma unidade dessa carga, dividido por 2. Tá? Aqui é I, eu chamei de I, mas no caso aqui do problema ele está como L. Aí onde eu aplico esse valor, né? Então nós temos já a carga. Onde eu vou posicionar no exemplo da viga ao lado aqui? No centroide do triângulo, tá? Então aí a gente precisa olhar aquelas tabelinhas anteriores, tá? Para ver qual que é a fórmula do centroide do triângulo. Então vou voltar aqui só para a gente pegar essa informação. Se vocês não estiverem entendendo, vocês me avisem, tá? Então, o centroide do triângulo, a gente vai olhar a sua referência aqui, ó, tá? Nessa distância. Se a carga maior está desse lado, a gente sempre vai olhar a distância em relação a essa carga maior que aqui, tá? No Qzinho. Então, a gente vai pegar essa distância aqui em relação à estrutura, contando a partir da carga maior. Qual que é o valor dessa distância? É o nosso XCG, que é a base dividido por 3, ou seja, essa dimensão dividido por 3. Essa é a posição da minha carga lá na estrutura. Vamos avançar. Opa. Então, eu vou posicionar aqui, ó. Então, eu vou contar daqui para cá, ó. Deixa eu pegar uma caneta de outra cor. Então, é dessa distância para cá. E qual que é o valor dessa distância? Né? Usando, obviamente, o centroide, né? O XCG do triângulo é a base dividido por 3. Tá? Então, eu vou andar aqui, essa dimensão dividido por 3 e vou posicionar aqui o valor da carga equivalente. É o que está representado aqui, ó. Eu andei, essa dimensão ele já chamou de L, tá? Poderia começar daqui para cá? Poderia, né? Mas é mais intuitivo você sempre olhar sempre o lado do triângulo onde tem a sua altura, né? E contar, né? Considerando o seu zero aqui para cá. A gente vai fazer o exemplo, vai ficar fácil. Ah, e se for um retângulo, professor? Um carregamento distribuído, no caso aqui é uniforme, né? E tem esse formato retangular. A carga equivalente é a área do retângulo. Então, nós temos essa viga biapoiada com carregamento aqui. A área do retângulo é a base, que ele chamou de I, ou L, né? Não dá para entender essa fonte, vezes a altura. A altura é um valor de Q. Como que é constante aqui? I vezes Q. Tá? I vezes Q. Base vezes a altura. Então, esse é o valor da carga equivalente. Aonde eu vou colocar essa carga equivalente? Aí tem que lembrar como calcula o centroide de um retângulo. O centroide do retângulo, no caso, fica na metade dele. Tá? Então, é L sobre 2. Então, vai ficar aqui no meio. Então, aqui que vai ficar a minha carga equivalente. Tá? Então, a gente já sabe como obter essa carga equivalente. Agora, vamos entender como calcula as reações de apoio. Pessoal, vocês estão entendendo? Está tudo certo? Estou muito rápido? Estão muito quietos, hein? Vamos lá. Bom, partindo desse princípio que vocês já sabem como converter uma carga equivalente em concentrada, a gente sempre vai trabalhar com cargas concentradas. Então, primeiro a gente precisa converter para a forma como a gente sabe aqui. Então, para a gente calcular as reações de apoio, né, de uma carga concentrada, a gente precisa fazer a aplicação, né, das equações de equilíbrio. Tá? Então, nós temos aqui uma carga concentrada P, a uma distância A desse apoio e uma distância B deste apoio. Então, se a gente olhar o apoio A, ele é fixo, né? Como se fosse aquele por pinos. Então, vai ter duas reações de apoio, a reação RA e a reação HA.
E o apoio B é um apoio tipo roletes, né? Então, o que nós vamos ter aqui? Apenas uma reação RB, tá? Por que não vai ter uma reação HA? Porque a gente percebe que o rolete ele permite a estrutura se movimentar nessa direção, tá? Além de rotacionar. Então, as reações de apoio são aquelas restrições que o apoio impõe na estrutura. Então, isso aqui impõe duas restrições, essa aqui impõe apenas uma. Então, a partir dessa carga P vai surgir isso aqui na estrutura. Então, para a gente começar o cálculo, a gente vai ter que aplicar a somatória das forças em X igual a zero, porque nós estamos trabalhando com uma estrutura isostática, tá? Então, está em equilíbrio isostático. Nós temos que aplicar a somatória das forças em Y igual a zero e a somatória dos momentos em relação a um ponto, no caso aqui escolhido, vou colocar aqui momento em relação a um ponto, tem que ser igual a zero. Isso aqui é em forma de cálculo, né? Vou fazer isso sem considerar aquele caso ali. Vamos fazendo um por um. Eu trouxe aqui nessa imagem. Então, nós temos que fazer a somatória desse exemplo. Vamos partindo sempre da sequência somatória em X, somatória em Y e dos momentos. Como a gente observa, um macete para reduzir o trabalho de vocês, se a carga externa, como é o caso aqui, ela está totalmente na vertical, não temos nenhum carregamento oblíquo, assim, que está em ângulo, né? Se estiver totalmente na vertical, a gente não precisa calcular a somatória das forças em X, tá? Por quê? Ó, a nossa reação de apoio, o HA está na horizontal, né? Então, a gente vai somar tudo que está na horizontal. Nós temos o nosso HA positivo para cá, ó, e não temos mais nenhuma outra carga ou reação em X. Então, HA é igual a zero. Então, a conta acaba aqui. Caso nós tivéssemos uma força P2 aqui, aí sim, né? O HA seria igual ao P2. Mas se o carregamento está totalmente na vertical, não há necessidade. Seguindo em frente, a somatória das forças em Y é igual a zero. Então, o que nós temos em Y? Nós temos uma reação RA, nós temos uma reação RB e uma carga concentrada P. Então, vamos fazer isso, né? A somatória das forças em Y. RA está para cima, é positiva. RB também, menos a carga externa P. Tudo isso é igual a zero. Ok. Bom, qual que é o valor de RA e de RB, né? Ainda nós não conseguimos encontrar esses valores. Então, a gente precisa recorrer à somatória dos momentos. Aí, momento em relação a qual ponto? Tá? Vamos escolher o ponto A, que é o nosso apoio fixo, né? Poderia ser o apoio B? Poderia, tá? A única coisa que inverter é as distâncias. Vamos escolher o ponto A aqui. A somatória dos momentos neste ponto tem que ser igual a zero. Então, o que nós temos aí? Vamos considerar o sentido horário como positivo, tá? Então, vamos considerar a rotação nesse sentido como sendo positiva. Como que eu começo? Então, vamos lembrar que momento é a força aplicada vezes a distância. Então, se a gente aplicar essa carga P e olhar o momento aqui, a gente vai perceber que a estrutura rotaciona no sentido horário, tá? Então, vai ser P vezes a distância A, positiva. Vamos ver a reação RB, né? A reação RB está aqui e o ponto A está aqui. Então, essa ação vai gerar uma rotação anti-horária. Então, vai ser menos RB vezes a distância, que no caso aqui é L, né? Essa distância toda aqui, a gente chama de L. A reação RA não vai gerar momento no ponto porque ele passa pelo ponto. Lembrando disso, se a reação passa pelo ponto, o momento é nulo. Então, só gera momento aquilo que está perpendicular, tá, ao braço, né, que
está atrelada ao ponto, ou seja, a força que está perpendicular a esse braço, ó. Aqui a força está passando, aqui a força está perpendicular a esse braço. Então, tudo que é perpendicular ao braço que liga o ponto, gera momento, tá? Então, fazendo isso, a gente iguala a zero, tá? Então, isso aqui é igual a zero. Portanto, nós temos condições de calcular RB. Então, vai ficar P vezes A é igual a RB vezes L. O que eu fiz? Eu passei o RB para o outro lado positivo, tá? P vezes A é igual a RB vezes L. Eu quero somente o RB, né? Então, eu vou deixar o RB sozinho. Tá sozinho e vou passar o L para cá dividindo. Então, vai ficar P vezes A dividido por L. Agora, eu tenho condições de calcular o valor dessa reação RA. Então, RA é igual a RB menos P. Então, eu posso dizer que RA é igual a RB, que é P vezes A. RA mais RB. Então, RB é P vezes A, perdão. Dividido por L. Menos P. Menos P. Isso aqui é igual a zero. Como que eu resolvo isso? Né? A gente pode deixar o RA sozinho e passar todos os termos para o outro lado. Então, vai ficar P positivo, né? Esse termo aqui vai ficar negativo, menos P vezes A dividido por L. Eu posso tirar o mínimo múltiplo comum, né? E vai ficar tudo em função de L. Então, vai ficar RA, vai ser L. Aqui considera 1, né? L dividido por 1 é 1. L dividido por 1 é L, perdão. Vai ser P vezes L. L dividido por L é 1. Então, 1 vezes PA. Então, vai ficar menos P vezes A. Isso aqui eu posso reescrever. Posso colocar o P em evidência. Então, vai ficar P vezes L menos A dividido por L. Eu poderia parar a equação nesse ponto aqui, né? Eu poderia já terminar aqui e já substituir os valores de A e de L, que são as dimensões. Mas se eu trazer para cá essa expressão, RA, vai ficar P vezes L menos A dividido por L. Qual que é o valor de L? Né? Só para a gente unificar. L vale A mais B. Tá? A é esse pedaço aqui e B é esse aqui. Então, eu posso dizer que P vezes A mais B, aí temos esse menos A aqui, menos A dividido por L. Então, a reação em A, neste caso, a gente pode cortar isso aqui, ó. Vai ficar P vezes A, P vezes B, perdão. P vezes B dividido por L. Então, nós temos as duas equações que nos dão as reações de apoio para essa situação. Pessoal, se não tiverem dúvidas, eu vou seguir avançando, tá? Então, fique à vontade para intervir aí. Professor, Oi. só pode dar um exemplo aí desse apoio em B, que eu não estou conseguindo visualizar, porque ele pode se mover e o A está fixo, correto? Um exemplo. Isso, porque se ele pode se mover, ele faz uma circunferência, Deixa eu voltar aqui. É só isso que eu não entendi. Tá, vamos lá. Ó, o apoio que estava em B é esse aqui, né? O roletezinho. Ó, aqui nós temos a viga apoiada aqui. Vamos imaginar que a viga está aqui, né? Então, aí você tem um peso aqui, por exemplo. Um peso qualquer, uma carga P aplicada. Então, se essa carga está aplicada aqui e o rolete, que é o apoio móvel, está aqui embaixo, o que vai acontecer? Né? O apoio ele vai reagir a essa força que está vindo para cá. Então, ele vai ter uma reação para cima. Ok? Agora, imagina que é uma roda aqui. Né? Imagina que você aplica uma força de baixo para cima. O que vai acontecer com o seu rolete? Ele não vai impedir que a sua viga suba. Então, ele não vai ter reação nesse sentido. E se eu quiser fazer com que ele se movimente para cá, ó, também vai, não tem nenhuma restrição, a não ser que, obviamente, vai ter um apoio lá na outra extremidade que vai impedir que se mova, mas este aqui não. Tá? No caso do apoio fixo,
é como se fosse um pino aqui. A estrutura está pivotada, né? Então, se eu quiser aplicar uma carga aqui, eu vou perceber que o próprio apoio vai restringir a estrutura vir para baixo, então vai reagir para cima. Se eu aplicar uma força para cá, ó, nessa estrutura, o próprio pino vai reagir para cá. Mas e se eu quiser aplicar uma rotação, né? Ele vai girar em torno desse ponto. Assim como isso aqui, se eu aplicar uma rotação, ele também vai girar para cá. Ficou claro? Ficou assim, é que eu imaginei que ele pudesse fazer essa rotação, no caso. Ele pode. Ficaria como uma esteira, no caso. Como se fosse Bom, ele pode funcionar como uma esteira para frente e para trás ou como algo que vai subir e descer também. É uma ponte rolante, imagina. Só que o que nós estamos interessados? Não é nos movimentos que ele permite fazer, é nas reações que ele impede o movimento. Então, só aquilo que ele impede, entendeu? Então, ele impede que a estrutura desça. Uhum. Nesse caso, isso aqui ele impede que a estrutura venha para cá ou suba. Ok? Entendi, obrigada. Vamos fazer de nada. Vamos fazer outro caso aqui. Agora nós temos uma estrutura que está em balanço, né? Professor, Balanço. Oi. o senhor poderia dar uns números para ficar mais claro para a gente? Vamos. Só que eu estou chegando para deduzir algumas equaçõezinhas, aí a gente vai meter número aí no meio. Por enquanto, vou precisar trabalhar um pouquinho com essas expressões. Eu tenho alguns exercícios aqui numéricos para falar com vocês, tá? Esse é o último exemplo aqui, ó. Depois a gente vai falar com exemplo numérico. Esse é o último exemplo usando letras, tá? Que é o caso da viga em balanço. Está engastada aqui, ó. Está presa aqui. Então, se está preso, chumbado ou soldado, ela não permite nenhum movimento. Então, vai surgir 3 reações. Tanto a reação RA, como a HA, quanto a MA. Devido a essa carga aqui, tá? Uma coisa que eu quero que vocês percebam é o seguinte. As setas e os sentidos de rotação indicados aqui, eles são arbitrários. O que significa arbitrários? Eu escolhi. Essa carga está apontando para baixo, eu quero dizer que a reação RA vai estar para cima. Isso é intuitivo dizer, né? Mas simplesmente eu poderia colocar aqui, ó, que meu RA está aqui. O que vai acontecer no final se eu inverter um desses itens? Porque esse aqui não vai aparecer nos exercícios para vocês dessa forma. Vai estar somente a estrutura. Assim, uma carga aqui, né? P, e pode ter uma carga também aqui, P2, e vou dizer que é engastado. Vocês podem arbitrariamente colocar, vou dizer que tem uma reação aqui, RA, uma reação para cá, HA, e a estrutura está rotacionando para cá. Isso vai acontecer o quê? Se isso estiver tudo invertido. O final, as suas reações, RA vai aparecer negativa, tá? A resposta vai estar numericamente, ou seja, o módulo vai estar correto, porém o sinal vai estar negativo. Quando uma das suas reações apresentar sinal negativo, quer dizer que o sentido indicado aqui no seu diagrama de corpo livre, tá? Diagrama de corpo livre, que é isso que a gente está fazendo, vai estar invertido. Então, simplesmente eu apago e inverto aqui o sentido e ponho o sinal positivo na resposta, tá? Então, os sentidos aqui, as indicações são arbitrários. A gente vai fazer um exemplo, aí vocês vão ver o que eu quero dizer melhor. Mas vamos resolver esse caso, né? Então, para a gente resolver o caso da viga engastada, sempre vamos partir da somatória das forças em X e em Y também. Bom, temos cargas em X, ou seja, alguma carga aplicada nesse sentido, ó, se a gente observar, não tem, né? Eu só coloquei essa reação H aqui, porque eu sei que, por ser um engaste, vai ter 3 reações de apoio aqui. Mas se a gente fizer a somatória das forças em X, vai ser nulo isso aqui, né? Então, se tem carga apenas na vertical, você já pode partir direto para a somatória das forças em Y. Mas vamos fazer aqui, só para a gente tirar essa tema, tá? A somatória das forças em X, considerando X, Y, vai ser igual a 0. Então, o que nós temos em X? HA. Positivo porque está para cá, o X positivo, tá? Y positivo para cima. Então, positivo.
Há alguma outra reação ou carga? Não, então é igual a zero. Então a gente já disse que nosso H é igual a zero. Não importa para o nosso problema. Vamos para a somatória das forças em Y. Então a somatória das forças em Y vai ser igual a zero. Professor, eu posso começar calculando com a somatória dos momentos? Posso. Nesse caso, se eu começar por ele, vai ser até melhor. Eu já vou conseguir encontrar algumas coisas, né? Mas vamos supor que eu não sei se é macete. Vamos calcular seguindo a hierarquia. Então, a somatória das forças em Y é igual a zero. Então, o que nós temos em Y? Né? Nós temos RA apenas. Tá? RA para cima e a reação aqui para baixo. Tá? A reação aqui não, a carga externa aqui para baixo. Menos P é igual a zero. Então, eu posso dizer que a minha reação RA é igual à minha carga externa. Ok? Isso aqui é igual a zero. Ah, professor, aqui não vai ter nenhuma reação? Não. Em balanço, então a viga está livre para se movimentar, então não tem reação. Falta agora o momento, tá? A somatória dos momentos em relação a esse ponto A aqui. Se a gente observar, se eu tivesse começado pela somatória dos momentos, em vez da somatória das forças em Y, eu teria uma incógnita aqui. Ó, né? Eu não saberia... na verdade, não ia ter diferença, né? Por que, pessoal, que eu não teria diferença se eu começasse? Porque a reação RA não vai causar momento no ponto A porque ele passa. Então, tanto faz. Mas vai ter situações em que, se você começar pelo momento, vai facilitar. Então, vamos deixar isso para outra ocasião. Vamos seguir a sequência. Somatória dos momentos é igual a zero. Então, nós teremos apenas força vezes a distância aqui. Considerando horário, tá? P vezes essa distânciazinha A aqui vai ser positivo, tá? P vezes A. Em A, temos a reação, a própria reação aqui, né? Que é o nosso MA. Então, P vezes A vai ser igual ao nosso próprio MA. Tá? Se temos uma força que gera um momento nesse sentido, vai haver na estrutura uma reação que vai gerar uma força contrária. O que nós observamos nesse caso é que o desenho dessa reação MA, ele está invertido, né? Então, se nós, porventura, fôssemos calcular esse valor, né, ele estaria correto em a seta aqui está invertida. Olhando graficamente, né, isso aqui vai gerar um momento para cá e a estrutura vai reagir. Então, o momento ele a esse momento gerado por essa força para negativo, menos P vezes A. Tá? E representado aqui no nosso problema, ele está invertido. Matematicamente, acaba dando um pouquinho de confusão, né, quando a gente usa letras, né, mas o que eu quero que vocês enxerguem essas questões, tá? Essa reação aqui, MA, ela é igual à força vezes essa distância aqui, tá? Porque senão a estrutura não estaria em equilíbrio. E quando eu faço a somatória, né, somatória dos momentos, no ponto ele tem que ser igual a zero. Então, se eu pegar aqui, ó, o momento em A, que é a reação, menos P vezes A, e somo mais o momento externo da força, mais P vezes A, isso aqui tem que ser zero. Tá? Então, vamos para o caso onde nós aplicamos valores, né, nas resoluções. Então, nós temos esse caso aqui. Então, tem muita força envolvida. Né? Nós temos uma força 7 kN, uma força de 8 kN, 9. E, observando aqui, nós temos o apoio B móvel, né? Uma reação só, foi atribuída para cima. O ponto A, nós temos um apoio fixo, então nós temos duas reações. Já observando aqui, ó, essa reação H, ela vai ser nula, por quê? Nenhuma força horizontal, tá? Então, ele quer as reações de apoio. Então, o que nós vamos fazer?
somatória das forças em x igual a zero, que nesse caso é HA igual a zero. Fechamos. É a primeira parte. Vamos ver o que nós podemos fazer para adiantar, né? Será que se eu calcular a somatória das forças em y, eu vou encontrar uma dessas variáveis? Não, né? Eu vou encontrar duas variáveis. Então, se eu partir pela somatória dos momentos, em relação a esse ponto, ó, eu já vou anular o RA, já posso encontrar diretamente o RB. Ah, professor, mas eu não consigo enxergar isso. Pô, mas uma coisa, eu partir direto aqui, neste caso, para a somatória dos momentos em igual, eu já vou encontrar RB, porque RA é uma incógnita, ele está passando pelo ponto que não vai gerar como. E se for anti-horário, professor, se eu quiser então vamos lá. Então, somatória dos momentos em relação a A igual a zero. Então, ó, primeiro por essa força de 7 kN, a gente observa que vai ser positiva. Então, vai ser 7 vezes 2. Essa força aqui também vai ser positiva. Então, vai ser mais 8 vezes 2. Também vai ser vezes 2 não, né? Aqui nós temos 3 metros, ó. Perdão. 8 vezes 3. Mais 9 vezes 4. E a reação RB, né, foi atribuída para cima. A gente observa que vai estar anti-horário. Então, vai ser menos RB vezes a distância aqui, que no caso é 5 metros, vezes 5. Então, nesse caso, a gente já isola o RB, né? A gente consegue calcular isso aqui. 14, né? 3 vezes 8, 24. Aqui, 9 vezes 4, 36. Vai ficar menos 5 RB. Então, RB, fazendo a continha aqui, né, vai ser 14 mais 24 mais 36, vai dar 74. Vai dar 74. 74 menos 5 RB. Igual a zero. Então, eu vou passar esse termo para o outro lado, ele vai ficar positivo. Então, vai ficar 5 RB. Isso aqui eu vou manter desse lado, então vai ficar 74. RB é igual a 74 dividido por 5. Isso vai dar 14,8 kN. Resolvido a primeira informação. E agora, preciso encontrar o meu RA, né? Aí eu parto para a somatória das forças em Y, não vai ter jeito. Mas aí vai ficar mais fácil porque eu já tenho todos esses valores, só vai faltar o que eu preciso. Então, a somatória, vou fazer aqui em cima, vai ter mais espaço. Então, aqui é a parte 1, viemos para cá, agora estamos vindo para cá. Somatória das forças em Y é igual a zero. Então, tudo que está para cima é positivo, para baixo é negativo. Então, vai ficar RA positivo, menos 7, menos 8, menos 9, aqui, né? Mais 18, opa, eu coloquei 18, pessoal. Vocês nem me ajudem, eu falo uma coisa e escrevo outra. Que é 14,8, pelo menos. Então, mais RB, que é 14,8. 14,8. Somando tudo isso tem que ser zero. Então, se a gente fizer a somatória, né, e passar os termos para o outro lado, a gente vai ter um valor aqui. Vai ficar menos 7, menos 8, menos 9, vai dar menos 24. Essa parcela aqui, ó. Menos 24. Menos 24 mais 14,8 vai dar menos 9,2. Aí, passando para o outro lado, vai ficar um valor positivo, vai dar 9,2 kN. E o que isso representa? Né? Representa que a setinha indicada no meu diagrama de corpo livre, ela está correta. Tá? Assim como aqui para o RB foi indicado corretamente. Se tivesse dado um valor negativo, invertia a seta aqui na representação e mantinha o valor.
Entendeu, pessoal? Vamos fazer um exemplo com carga distribuída. Agora ficou mais claro. Beleza, bem, ficou claro. Então vamos para um exemplo de carga distribuída aqui para agora complicou, né, professor? Você colocou aqui um carregamento distribuído? Não, né? A gente vai aplicar, nós vamos converter isso. Então nós temos uma estrutura que está biapoiada, reação de apoio aqui no caso móvel, aqui o fixo. A carga aqui é uma carga distribuída. A gente percebe que o Q, que é a carga distribuída, ela equivale a 8 kN. Então, esse 8 kN por metro. Então, quer dizer que cada metro aqui vai ter 8 kN atuando, que representa essas setinhas aqui. Tá? Vamos converter, nesse caso, numa carga equivalente. Né? Vamos chamar aqui de Q equivalente, que é o termo que a gente usa. Então, como que eu faço? Calcular a área do retângulo formado pelo carregamento, né? Nós temos um retângulo de altura que vale 8 e de base que vale 2. Então, carga equivalente vai ser 8 kN por metro, vezes essa distância aqui, 2 metros. Então, se a gente corta isso aqui, ó, vai ficar 16 kN. Então, essa é a nossa carga concentrada equivalente. Onde eu vou posicionar, né? Lembrando, aí a gente sempre posiciona no centroide da figura. Opa, cadê a canetinha aqui? Então, para o caso do retângulo, né, o XCG do retângulo vai ser a base dividido por 2. Então, vai ser essa base aqui, ó, que a gente chamou de B, tá dividido por 2. Então, é na metade. Então, vai ser sempre na metade. Então, é aqui que eu vou posicionar a minha carga equivalente, tá? Então, na estrutura, eu esqueço agora esse carregamento distribuído e vou colocar aqui uma carga equivalente de 16, tá? E esqueço isso aqui, e vou trabalhar só com isso, tá? Então, 16 kN que está aplicado, ó, essa distância aqui do apoio A, que eu posso dizer que está a 4 metros, né? Se daqui aqui é 2, então aqui está a 4 metros. 4 metros. A fórmula de resolução é similar às demais. Opa, vamos fazer aqui então. Para eu calcular a reação RA, somatória das forças em X, somatória das forças em Y, né, e dos momentos. Já vou esquecer esse HA aqui, pessoal, que não vai precisar, porque nós não temos carregamento em X. Então, vamos deixar o HA só quando vocês observarem né, no carregamento isso. Então, vamos representar novamente isso aqui da seguinte forma. Então, nós temos aqui uma reação, RA, certo? Vou colocar o H só para aparecer, porque ele efetivamente ele vai existir. E o RB. E aqui em cima, minha carga de 16 kN. Ela está a essa distância, que é uma distância de 4 metros. E esse daqui tem 4, e todo isso aqui é 6 metros, então aqui vai estar a 2 metros. Isso, 4 metros, 2 metros. É porque a estrutura aqui ela não está em escala, né? Se a gente for observar, isso aqui teria que estar um pouquinho mais para cá. Mas enfim, essa é a distribuição. Fizemos a somatória das forças, a gente encontra. Então, a somatória das forças em Y é igual a 0. Poderíamos começar pelo momento, né, pessoal? Se eu fazer a somatória das forças em Y, eu vou ter duas incógnitas. Ó. Então, vamos começar pela somatória dos momentos em relação a A, aí eu já encontro o RB. Então, a somatória dos momentos em A é igual a 0. No sentido horário, positivo. Então, nós estamos fazendo em relação a esse ponto. Então, isso aqui vai rotacionar horário, né? Então, vai ficar 16 vezes essa distância aqui, que é 4. O RB, anti-horário, então vai ficar menos RB vezes essa distância aqui,
que é a total, que é 6, né? Então, isso aqui é igual a 0. Então, 16 vezes 4 é 64, menos 6RB, isso aqui é igual a 0. Então, vamos passar o 64 para lá, ou isso aqui para lá, então isso aqui vai tudo ficar positivo, né? Menos 6RB, menos 64. Então, multiplicamos os lados por menos 1, então isso aqui vai ficar 6RB, 64. Portanto, RB é 64 dividido por 6, que vai dar 10,66 quilonewtons. Agora, vamos partir para o RA, né? RA, vamos fazer a somatória das forças em Y igual a 0. Então, vai ficar RA positivo, o meu RB positivo também, que vale 10,66 menos o 16, igual a 0. Então, o RA vai ser menos 16 mais 10, né? Menos 16 mais 10. Vai ficar 5, né? Vai ficar menos 5,33. Vai para o outro lado positivo. Então, vai ficar 5,33 quilonewtons. Então, esse é o valor. Uma coisa que a gente pode observar, não sei se vocês notaram, é o seguinte. Quando nós temos uma estrutura biapoiada, certo? Só está apoiada aqui, né, nessa situação. A somatória das reações tem que ser igual ao valor da carga concentrada aqui. Ó. Então, se eu somar 10,66 mais 5,3333, vai ter que dar 16. Tá? Então, às vezes, vão fazer algum concurso público, alguma coisa, vocês podem até pular. Então, se só tem 2 apoios e a carga concentrada é 16, você achou de um apoio, falta, tá? Então, acaba usando o trabalho. E observa, se você começar pelo momento, vai facilitar de você encontrar uma reação. Tá? Para não ficar mecânico, começar sempre por Fx, Fy em momento. Isso acaba, às vezes, deixando vocês no automático, né? Então, observa, é mais rápido fazer assim? Vai fazer, tá? Para encerrar, a gente tem o caso do peso próprio, tá? Da estrutura. Então, a viga em si, né, ela tem um peso. E muitas vezes a gente vai desconsiderar o peso da estrutura. Então, supõe-se que aquele material que foi fabricado, a viga, é autossuportável. Então, o vão na qual ela compreende, né, composto daquele determinado material, vai resistir ao próprio peso, considerar o peso. E o peso próprio da estrutura a gente pode considerar como um carregamento dito distribuído. Tá? Então, como que a gente faz isso? Nós temos aqui uma viga, né, de seção transversal que eu chamei de AST, cujo vão é I aqui. É um L, né? Esse L aqui me confunde, é um L. Então, eu primeiro preciso saber qual que é esse volume da estrutura. Tá? O volume. Então, o volume é a área, né, da seção transversal vezes o seu comprimento. Imagina que você tem um tonel assim de seção circular. Então, é a área da circunferência vezes essa altura aqui. Nada mais é o que a gente acabou de fazer aqui. Então, o volume dessa viga é a área da sua seção transversal vezes o seu vão ou comprimento. Nós temos o que, né, no material? Se for feito de concreto, se for feito de aço, a gente tem o material. Então, todo material tem uma determinada densidade. Né? Densidade. O que é densidade? Né? Só para a gente lembrar. É o quanto de material tem um determinado volume. Representa por quilograma por metro cúbico daquele material, ou seja, a massa pelo volume do material. Ok? Isso é a própria massa. Então, a gente multiplica isso pela ação da gravidade. E aí a gente vai ter o que a gente chama de peso específico, tá?
Então, o peso específico é o que a gente vai usar. Então, peso específico. Ah, professor, mas peso e massa então, importa, tá? Então, peso é diferente de massa para nós. Tá? O peso é a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade, que vai dar em Newton. Parece trivial, mas é importante. Então, todo material ele tem uma densidade e, sob a ação da gravidade, vai gerar um peso específico, que é aquele peso por unidade de volume. Então, nós vamos ter Newton por metro cúbico. Então, se nós sabemos o volume da estrutura e nós sabemos o material que ela é fabricada, né? Ou seja, então nós sabemos o seu peso específico. E para eu determinar qual que é o valor da carga concentrada, basta, né, eu multiplicar, no caso aqui, o volume pelo peso específico. Aí eu vou obter o que eu falo, né, de carga concentrada da estrutura, que é o que a gente quer, né, que a gente chama de carga concentrada equivalente. Então vamos fazer aqui o exemplo das unidades. Então o volume da estrutura deu em metro cúbico. O peso específico está em Newton por metro cúbico. Então quando eu multiplico o volume pelo peso específico, eu vou ter a minha carga concentrada equivalente. Mas e se eu quero saber o carregamento distribuído? Né? O carregamento distribuído. O carregamento distribuído é o próprio peso específico, né, da estrutura. É multiplicado, obviamente, aqui. Ó, vamos fazer análise dimensional. Né? A gente sabe que a carga distribuída é Newton por metro, tá? Ou quilonewton por metro. Então, é o peso da estrutura pelo comprimento, tá? Pelo comprimento. Então, se a gente quiser saber isso, basta eu multiplicar o meu peso específico, que vai ser em Newton por metro cúbico. O comprimento da estrutura é em metro, né? Não, na verdade, eu tenho que multiplicar pela área da seção transversal, não é pelo volume, pelo comprimento, perdão, pessoal. Se eu quero saber a carga distribuída, eu multiplico o peso específico pela área da seção transversal, tá? Que vai ser em metro quadrado. Vai ser em metro quadrado. E isso aqui vai dar, metro quadrado, corta aqui, Newton por metro. É uma das formas dimensionais da gente obter. Mas, de forma geral, a gente não vai trabalhar com o peso próprio da estrutura. A gente vai sempre considerar como a estrutura é autossuficiente em termos da sua própria constituição. Então, o peso distribuído, nós estamos no peso total, dividido pelo comprimento. Aqui, nesse caso, se a gente for fazer análise dimensional, não vai dar, né? Eu peguei isso aqui do material didático, ó. O peso total, ele está falando o peso da estrutura total, né? É a massa. Massa vezes a gravidade. Dividido pelo comprimento, assim daria, né? Mas isso aqui às vezes ficaria inviável para a gente calcular, né? Então, qual que é a massa total da estrutura? A gente tem o peso específico. Newton por metro cúbico é a massa pelo volume. Então, se eu quero saber o peso, eu tenho que dividir. Se eu quero saber o peso total, que é o que eu vou usar na expressão. Então, se eu quero saber o peso total, eu tenho que dividir o peso específico por tá? Se eu dividir isso por V e multiplicar por L, aí eu tenho o que eu chamo de G. É um equívoco, tá? Para saber... não, ele quer saber o peso total, isso mesmo. Só basta dividir, pessoal. É um pouco confuso isso falar, mas é isso. Eu não estou acostumado a decorar equações. Mas se eu tenho o peso específico da estrutura e divido pelo volume, que é o vão da seção vezes a área, eu tenho, tá? Tenho meu peso total. Então, peso total, que é o total
que é uma das variáveis específico dividido pelo volume da minha viga, né? Isso aqui pode ser reescrito como isso, né? A área da seção transversal vezes o comprimento. Isso é o peso total. Aí eu uso esse termo, tá? O Gzinho aqui, não confunda com o G da gravidade. Quando nós estamos trabalhando com o próprio G, é a nossa carga distribuída. Então, se eu quero saber a minha carga distribuída, eu pego o peso total e divido pelo comprimento, que vai chegar na mesma expressão anterior, né, que eu falei que era dividido pela área. Então, isso aqui ó, vai ser Rho sobre área da seção transversal vezes L dividido por L. Então, isso aqui acaba cortando, vai ficar Rho sobre a área da seção transversal. Então, eu acabei falando isso e cheguei na mesma coisa, né? Porque eu tentei adequar o conceito aqui. Então, não adianta. Às vezes, você não vai ter o peso total acessível, né? Fácil de ficar calculando. Basta você dividir o peso específico pela área da seção transversal. Diretamente, você já encontra, tá? Essa informação. Ok. Fora isso, a gente só modela, tá? Então, a gente vai modelar a estrutura dessa forma. Ou seja, se tem uma estrutura dessa característica, você vai transformar numa como essa, se for importante. Se não, trabalha com essa informação, que é o peso total, que é a nossa carga concentrada. Tá? O peso total é o volume vezes o peso específico. Calcula as reações de apoio normalmente, devido ao próprio peso. Quando essa estrutura for composta com outros carregamentos, aí precisa ser incluso isso no cálculo. A gente não vai trabalhar com peso próprio, tá? Mas é bem tranquilo a modelagem. Aplicando essas duas equações aqui, vocês encontram essas variáveis que eu acabei de citar aqui. Vou deixar aqui uma atividade para vocês, tá? No início da aula que vem eu vou fazer com vocês, mas eu gostaria que vocês trabalhassem nesse exercício. Então, nesse exercício, eu quero que vocês encontrem os valores das reações HB, as reações aqui ele chamou de HR, mas na verdade é RB, que é essa reação aqui, e de MB. Nessa situação, nós temos uma viga que está em balanço e nós temos um carregamento distribuído, tá? No formato triangular. Então, o que vocês vão ter que fazer, né? Só para adiantar. Vão ter que modelar essa estrutura de tal forma que esse carregamento concentrado vire distribuído vire uma carga concentrada equivalente. E vai estar uma distância aqui, x, cg, que é do triângulo. Então, basta consultar essa aula. No início da aula eu citei isso, tá? Que é essa dimensão dividido por 3. E calcular somatória das forças em x, somatória das forças em y. Então, esse é o primeiro exercício. Então, façam no início da aula que vem, eu vou trabalhar com vocês ele. Isso aqui é o outro exercício. Tá? Isso aqui nós temos uma viga em balanço não, viga biapoiada, apoio móvel, apoio fixo, carregamento distribuído, triangular. Aí, eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, ó. Esse aqui é o carregamento de 8 kN por metro, que é o nosso Q. Contudo, além desse carregamento, nós temos uma carga aqui de 5 kN, que é uma carga concentrada normal. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão converter isso aqui numa carga equivalente. Então, a viga vai ficar biapoiada novamente, as reações, né? Reações, RB. Opa, ficou muito ruim isso aqui. Então, nós temos aqui a nossa viga, as reações RA, RB, uma carga de 5 kN e
aqui nós vamos ter uma carga equivalente, que vai estar aplicada, né, daqui para cá, 3 dividido por 3, então vai dar 1 metro daqui, que é o XCG do triângulo. Então, vamos ter uma carga aqui equivalente. Então, aí vocês fazem a medição, vai colocar uma carga equivalente aqui. E calcula as reações normais, tá? Se esse vetor força está para cima, e na hora da somatória das forças em Y, né, vocês vão considerar ele positivo e esse aqui negativo, e vão chegar na resposta. Então, vou deixar essas duas atividades como exercícios de fixação. Lembrando que temos um exercício valendo 250 pontos, que é o da... aqui, que eu já vou mandar no grupo também para vocês. Então, essa atividade aqui não é para a semana que vem. Então, é até o dia 17. Vocês vão calcular a área, o centro de gravidade, momento de inércia, momento estático dessas duas figuras e vão enviar até o dia 17 do 3. Enviar aonde, professor? Eu vou deixar um link, tá? Na seção 2. Opa, 2. Eu já estou lá no final do curso. Na seção 1.2. Seção 1.2. Então vai ter um link. E esse link vocês vão preencher um formuláriozinho. Seu nome e vai ter um campo anexar, que é o formulário do Google, o anexar. Então vocês vão resolver isso aqui no caderno, passo a passo, tá? Vão tirar foto e converter para PDF, tá? Então pode usar um aplicativo conversor de PDF, tem um PDF Scanner, algo assim. Vocês baixam no celular ou outro similar ou outro qualquer, né? PDF Scan. Então, vocês vão tirar diretamente a foto do caderno e automaticamente ele já vai converter para PDF. É um arquivo só. Então, se der 3 fotos, 4 fotos, converta tudo para um único arquivo. E esse aplicativo ele ajuda vocês a fazer isso diretamente. Então, gera esse arquivo, passa no caderno, tranquilo. Marque a caneta apenas as suas respostas e envie no formulário até o dia 17, tá? E aí vai valer como primeira atividade de vocês. Aí, como eu disse, na sexta-feira da mesma semana a gente resolve isso aqui junto. Mas pode tirar dúvidas, tá? Porque o importante é tentar fazer, tá? O acerto também é bom, mas é importante que vocês se desenvolvam no exercício. Pessoal, ficou alguma dúvida em relação à aula de hoje? Tá tranquilo? Alguma coisa? Senão a gente encerra aqui. Alguém? Ayumi? Agner? João? Tá tranquilo, professor. Só fazer um pouco mais de exercício para